Gente linda, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um episódio do Expresso Podcast. E eu quero agradecer a nossa audiência, você que é fiel, acompanhando aí todos os episódios. Grato pela sua vida. Tenho certeza que hoje não será diferente. Você vai ser muito edificado, vai agregar muito valor aí para a sua vida, para a sua carreira, para a sua família. Estamos recebendo aqui um camarada fora da curva. Já vou apresentar ele, porém antes eu quero que o meu parceiro aqui, Gustavão, fale com a galera. Fala, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, por estar aqui com a gente. E espero que vocês tenham uma conexão muito forte com o nosso convidado de hoje. Cortei até o cabelo, para ficar na régua. Tem que ficar bonito para receber o cara. Então, sem mais delongas, né, gente? Deixar aqui ele se apresente para vocês. Espero que absorvam muita coisa boa que com certeza vai ter. É isso aí. Breno Freitas. Fala aí, gente. Fala, pastorzão. Rapaz, fala, Gustavo, até que beleza? enfim, rapaz, ó, a gente tá tentando trazer o Breno aqui, já tem mais uns 2 meses. Desde que começou, né? O Breno já tava na lista lá como um dos primeiros entrevistados, mas a agenda do cara é corrida. Tivemos que desmarcar umas 2 vezes. Eu falhei uma também, eu desmarquei uma. Mas hoje ele tá aí. Breno Freitas, eu tive até que anotar, gente. Pessoal. Tive até que anotar, ó. Empresário, palestrante, consultor de empresas, especialista em vendas por perfil comportamental, expansão de negócios e BHAG. O que seria esse termo? Metas cabeludas, BHAG. BHAG. Big Hairy Audacious Goal. É um termo. Rapaz. É um termo em inglês para metas cabeludas. Breno, se apresenta aí, fala um pouco aí da sua naturalidade, fala um pouco de quem é o Breno. Você tem espaço aqui, o podcast é seu. Fala com a nossa audiência, que ela tá aí com certeza na expectativa de te ouvir. Fica à vontade. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Tamo junto, Brunão, Gustavo, obrigado. Tubarão! Tem que falar, né? Tem que falar. Vamos lá. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Mas sou um teresopolitano de coração. E isso não é jargão, não é balela, porque realmente escolhi Teresópolis para ser a minha cidade. Assim, parece que eu pertenço a esse lugar desde sempre. Eu já sou mais teresopolitano do que carioca, né? Morei 19 anos no Rio, estou com 43, então já moro aqui há 23 anos, né? Então já sou mais teresopolitano do que carioca. É uma cidade que me abraçou, me adotou. E eu também me sinto muito orgulhoso de morar aqui. Vim para cá fazer faculdade de medicina. Mas naquele grito de liberdade, né, de casa, falei, não, vou morar sozinho e tal. E vim para cá, foi uma experiência legal, mas nunca quis ser médico. Respeito os médicos, acho que isso a medicina é um sacerdócio. É um sacerdócio, assim, sabe? É muito vocacionado. E eu não tenho vocação para ser médico, né? Mas foi um período muito legal da minha vida. Conheci pessoas, amigos que estão comigo até hoje, né? E eu acho que também mergulhar um pouco nesse universo da medicina, porque eu fiz 4 anos e meio de faculdade aqui na FESO, me ajudou a entender muito sobre a carreira, e hoje eu tenho um método de aceleração específico para médicos. Por exemplo, tem alguns clientes aí, o Dr. Murilo Boraschi, a doutora Juliana Cópio, enfim, que são cases grandes de expansão de negócios aí. Então, Um pouquinho, você acabou ficando um pouquinho na medicina, não teve jeito. Não teve jeito. Ou a medicina ficou em você, né? Meu irmão é médico, eu sou caçula de 3 filhos, Bruno, Bernardo e Breno. Minha mãe foi super imaginativa, né? Uma criatividade incrível. E aí eu sou aquele raspa do tacho. Meus irmãos são bem mais velhos que eu. Meu irmão do meio, Bernardo, é médico. Ah, que legal. É médico, anestesista. Bacana. Aqui em Teresópolis? Não, ele mora em Foz do Iguaçu. Mora em Foz do Iguaçu. Breno, você é casado, né? Sim, casado com a Dani. Tem filhos. 2 filhos. São teresopolitanos, nascidos em Teresópolis. Nascidos em Teresópolis. Lucas e Vinícius. Lucas e Vinícius. Você é cristão. Sim. Membro da Lagoinha. Glória a Deus. E atualmente é o coordenador do CRI, né? Isso, sou líder do CRI, que são os cristãos empreendedores lá. E é uma missão, né? Já participei de alguns e vou te falar.
Sempre que eu participo, eu sou muito edificado, muito edificado. Amém. Muito do que eu tenho feito hoje nos negócios, muito do que eu tenho aplicado na startup, desenvolvimento, eu aprendi no CRI. Amém. Muito aprendi lá. Muito feliz. E assim, rapaz, eu sou pastor de uma igreja em Teresópolis, né? Sou pastor da ADEC. ADEC. Mas eu tenho recebido mais gente da Lagoinha aqui do que da minha própria igreja. Ó, veio o Mineiro. É benção. Veio o Rogério. Veio a Bia. A Bia é minha mentorada também. E agora você. Olha, que tem que trazer alguém da ADEC aí também. Tem que trazer, né? Pô, tem que trazer. Rapaz, você sabe, Gustavo. A gente já tem uma relação com a ADEC também, eu tenho uma relação com a ADEC já de longos anos já. Eu conheço o Breno já tem uns 8 anos. Por aí. Uns 8 anos. Eu conheci o Breno cantando. É isso aí. Eu lembro dele cantando também. Tinha uma banda, não tinha? Tinha uma banda, primeiro no secular, né? Depois me converti. E tem uma banda, um ministério de louvor chamado A Rede. Isso aí, A Rede. O Breno nos abençoou muitas vezes lá na ADEC, ministrando louvor. Amém. Quando a igreja estava começando. Isso. E foi ali que eu conheci o Breno, né? Então eu acompanhei um pouco dessa virada de chave, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Sim, vamos. Eu acompanhei um pouco dessa virada de chave e, aproveitando esse gancho, quando eu lhe conheci, você estava coordenando um projeto muito bacana, muito bacana. Na época você era executivo do Senado. Sim. E eu queria que você falasse um pouco desse período, né? Eu tenho certeza que a tua passagem pelo Senado Federal foi fundamental para a tua formação. Com certeza. Né? Foi dali que veio muito dos insights e muito também dessa convicção daquilo que você faz hoje, né? Sim. Foi modelado lá. Com certeza. Eu lhe conheci coordenando um projeto a nível nacional e eu quero que você fale um pouco sobre isso. Acredito que esse projeto tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no nosso cenário, no cenário internacional, né? Tem um filme polêmico aí, ainda não chegou no Brasil, falando sobre tráfico humano, falando sobre tráfico sexual infantil. E você fez parte de um projeto que trouxe muita luz, né? Muita luz para professores, para profissionais de educação. Sim. Fala um pouco sobre isso. Eu quero que você fale um pouco sobre esse projeto. Esse projeto foi um projeto lindo, projeto que eu tive a honra de liderar no Brasil todo. Se chama Prevenir, Proteger e Cuidar. Mas antes, assim, eu queria falar uma coisa para quem está em casa, que a idade vai passando e a gente vai ganhando maturidade na fé, né? E ganhando entendimento. As pessoas falam muito sobre propósito. Eu preciso encontrar meu propósito. E caminhando ao lado do pastor Mineiro, que é meu pastor, um abração, pastorzão. Um cara muito sábio, né? Já esteve aqui, um cara sim. absolutamente fora da curva. E convivendo também com você, com o pastor Vinícius, outros grandes líderes, né? Apóstolo Joel, que a gente estava falando aqui no off, né? A gente vai entendendo que à medida que você vai caminhando na vida, que você vai caminhando em princípios e valores, o propósito que te encontra. Então, a busca é ao contrário. A busca tem que ser pelos princípios e valores. Exatamente. A busca tem que ser pela caminhada. Porque o propósito vai te encontrar. E como igreja, tanto a Lagoinha como a ADEC, como todas as outras igrejas, né, do mundo, as igrejas evangélicas e católicas também, tem um papel historicamente social. Sim. Historicamente de posicionamento. E de educacional, por que não? Educacional. Sim. Em princípios, valores, em mentalidade. E o CRI e tudo que veio na minha vida depois desse projeto do Senado é decorrente desse entendimento de caminhar em princípios e valores. Caminhar na palavra. Sim. Né? Não há nada diferente disso. Nós aqui somos apenas flecha na mão do guerreiro. Nas mãos do guerreiro. É assim que a gente tem que entender as coisas. Então, não é sobre o Breno, não é sobre o Bruno, sobre o Gustavo, é sobre o propósito, quem, né? é sobre quem veio de fato para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que veio para salvar o mundo. É sobre ele. É isso aí. Então, tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Então, como é que foi esse projeto do Senado, né? Eu comecei, primeiro, eu acho legal falar porque eu comecei no Senado. As pessoas acham que eu comecei executivo do Senado. Não, eu comecei servindo cafezinho em reunião. Foi isso assim que eu comecei. Mas a minha mentalidade era sempre assim, o que o próximo cargo
está fazendo que eu não estou fazendo, com quem que ele está se conectando, que livro que ele está lendo. E aí eu fui sempre com essa mentalidade de avanço. Então, dessa forma, Deus foi abençoando, porque tinha eu fui seguindo o chamado mesmo naquela época sem ter muita noção, De né? que era um chamado. De que era um chamado de fato. E o propósito foi acontecendo. E aí chegou a oportunidade na época, tinha um deputado na Câmara dos Deputados que queria passar um projeto de lei para falar sobre sexualidade, homossexualidade, né, nas escolas para crianças. Tá? E, obviamente, como evangélico, eu sou totalmente contra. Como cristão, totalmente contra. Eu não estou aqui para não me posicionar. Sim, tá? óbvio. Eu não tenho o menor medo disso, até porque nós vivemos num país, um estado laico, então eu tenho total liberdade, você também, todos. Laico e democrático. E democrático, de colocar nossas posições aqui. Até porque eu acho que sexualidade nenhuma deve ser incutida em crianças. Nenhuma. Criança é criança. Isso aí. Não, nem homo, nem hétero, nem nada. Criança não... Essa é a minha visão, a minha opinião. Então... Isso cabe aos pais também, cabe né? aos pais. Eu acho que existe... Essa educação sensível, né? Essa educação íntima. É uma educação que cabe aos pais. Cabe aos Por pais. exemplo, né? Só abrindo um leque. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Nós temos um filho de 1 ano e 8 meses. E eu fico pensando, bom, quem é que pode falar sobre determinados assuntos mais sensíveis com ele? Sou eu, cara. Claro. A gente já ensina pra ele, ó, quem pode tocar é papai e mamãe. Só. Claro. Se alguém... dúvida. Isso desde 1 ano e 9 meses. Porque se você abre um precedente para alguém falar um assunto sensível, você está abrindo uma porta para alguém Perigosa. acessar. Para alguém acessar. Sim, sim. Com a justificativa. Não, é educação. Então, enquanto a gente protege esse limite de falar sobre, de tocar, a gente está protegendo de fato para que não haja avanço a essa intimidade. Porque senão a justificativa vai ser a educação. Ah, com certeza. Eu tenho, assim, para deixar claro, eu tenho grandes amigos homossexuais. Grandes amigos. Amigos frequentam minha casa. E eu acho que o grande barato da vida é a gente entender, respeitar o espaço de cada um. Sim. Tá? Agora, eu também não quero que invadam o meu. Exato. Né? Então, o projeto do Senado foi sobre isso. Foi sobre proteger as crianças. Certo? Então, tinha um projeto na Câmara dos Deputados, um projeto de lei, que iria ter cartilhas, né, de sexualidade explícita para as crianças. E eu falei, pô, a gente não pode deixar isso acontecer. Espera aí. Vamos propor alguma coisa aqui, né? E aí entraram senadores e deputados também católicos, evangélicos, sabe? Cristãos, Sim, né? sim. E simpatizantes com defesas de princípios e valores. Não foi assim, para não dizer que foi uma coisa assim, só evangélico, não. Sim, Evangélicos, católicos, simpatizantes com o cristianismo, espíritas. Enfim. Os princípios Todos, independem da religião. Não é sobre religião. Não é sobre religião, É exatamente. sobre princípios. Exatamente. Não é sobre religião. Realmente esse projeto não foi sobre religião, foi sobre princípios. E aí nós fizemos uma cartilha, um projeto de lei, que foi sancionada, é uma lei no Brasil inteiro, e foi a primeira vez que o Senado foi à rua executar uma política pública. Foi a primeira vez na história. Tá? E a nossa ideia foi criar uma cartilha que treinasse professores, educadores, pessoas que lidam com crianças, adolescentes, de alguma maneira, mesmo de forma temporária, a reconhecer sinais de maus tratos na criança. Porque a criança muitas vezes não fala, às vezes desenha, às vezes é uma programação neurolinguística da pessoa, uma linguagem corporal da criança, é um tipo de comportamento, uma repetição de padrão. Então, nós unimos uma turma de especialistas, eu mergulhei muito a fundo, eu fui em instituições no Brasil inteiro que
que lidam com essa causa para entender, para mergulhar e viver, né? Vivenciar aquilo, né? E aí nós acabamos tendo como ideia de liderar um time de palestras, tá? E aí fui eu que liderei esse projeto todo, tanto a questão da lei junto com o senador, na época o senador Marcelo Crivella, e a cartilha, todo o conteúdo técnico da cartilha. Nós fomos em escolas, nós fomos em escolas no Brasil inteiro, nós fomos em clubes, nós fomos em todos os lugares em igrejas, em centro espírita, em todos os lugares que recebiam criança e adolescente de alguma forma para treinar os professores, educadores e pessoas que lidam com crianças a reconhecer sinais de maus tratos. Eu disse que 100 foi bastante um órgão bastante parceiro, né? Tinha toda a turma lá do Disque 100 treinada também a receber os sinais de maus tratos, os conselhos tutelares no Brasil inteiro. Depois nós fizemos uma lei que equipou os conselhos tutelares com carro, com todo o equipamento de escritório. Então, para dar continuidade, né, para dar capilaridade e poder de ação, de fato, né, para esses órgãos tão importantes que são os conselhos tutelares. E aí nós alcançamos milhões de crianças, literalmente milhões de crianças. Aqui em Teresópolis eu fui em todas as escolas na época, e é um projeto obviamente apartidário, nenhum cunho político com isso. E aí foi muito legal. Agora, o mais bacana disso foi o planejamento, o nível de planejamento que tem que ter. Imagino. E aí, liderar esse projeto foi assim, o primeiro grande projeto desafiador para mim. Logística. Que envolve material didático, né? Material didático, logística, os agendamentos, toda a estratégia em volta, né? Confeccionar essa cartilha foi um desafio, né? Porque, imagina, você está colocando nas mãos de educadores e monitores, enfim, todos os profissionais envolvidos, colocando nas mãos dessas pessoas vamos dizer, uma cartilha, um passo a passo para aquela pessoa entender, identificar. Cara, você não pode errar. Sim. Você não pode errar. Imagina, você coloca isso na mão de milhões de pessoas e... Ah, não, esse sistema aqui, esse protocolo de educação aqui está errado. Sim. Então já envolve desde da criação da cartilha até o nível de planejamento muito minucioso. E foi legal porque eu fui chamado para palestrar em Nova York, depois, em 2018, por causa desse... Não por causa do tema do projeto, mas por causa do planejamento, da ousadia, né, de fazer um projeto realizar um projeto desse tamanho. E aí, lá em Nova York, eu me conectei a outras pessoas, né, ligadas à Organização das Nações Unidas. Tempos depois, recebi um convite de um grande amigo, o Marcelinho, para ser vice-presidente do Instituto de Segurança Humana da América Latina, que é um órgão ligado à ONU. E aí, lá no Instituto de Segurança Humana, nós fizemos um projeto chamado Ovinhos, que é um projeto de formação de conceitos importantes de empreendedorismo na primeira infância e segunda infância. Então, educação financeira, constituição de valores, enfim... mas bem abrangente, nada assim, como dizer assim, mais uma vez, nada de cunho religioso, nada, até porque é um projeto da ONU, né? Então é totalmente isento, né? Mas foi muito legal. Esse projeto teve um evento em São Paulo, com autoridades, embaixadores do mundo todo, e apresentar esse projeto lá também foi desafiador. E aí a coisa foi se desenrolando a partir daí. Então essa raiz da palestra, do Breno palestrante, é isso daí. Então, é exatamente essa pergunta que eu vou te fazer agora, né? Porque você percebe, né? O Breno começa lá com educação médica, né? Fazendo faculdade de medicina, que é uma carreira brilhante, né? Uma carreira de alto impacto, brilhante. Eu penso como você, medicina para mim é sacerdócio. O médico, ele recebe um sacerdócio de fato, eu enxergo assim, penso assim. E se não tiver
vocação para a medicina, como eu penso também na vocação para a área de liderança religiosa. Um pastor, ele tem que ser vocacionado. Com certeza. O que sustenta um pastor no ministério não é o salário que ele ganha, não é o número de fiéis que tem a igreja, não é o tamanho da instituição. O que sustenta um líder no ministério, um pastor no ministério, é a vocação. Porque eu garanto para você, por experiência, eu já vi colegas de ministério desistirem do altar, desistirem do ministério pastoral e vivendo como líderes bem-sucedidos, com igreja relevante, com membresia expressiva, ganhando bem, mas infeliz. Infeliz, não realizado, porque não era por vocação. Às vezes é porque o pai era pastor, ou uma circunstância pontual levou ele a aquele cargo, aquela liderança, mas não tinha vocação efetiva. Né? Como eu já vi muitos, e vejo e conheço muitos que, cara, pastoreiam em situações bem difíceis, né? A nível financeiro, não pastoreiam grandes igrejas, não pastoreiam muitas ovelhas, mas estão lá firmes, fiéis, felizes e realizados no ministério, porque é vocação. Eu penso que carreira tem muito disso também, né? Tem. E essa é a máxima da nossa geração, você trabalhar com o que gosta, né? Você fazer aquilo que você se sente vocacionado, sente que tem energia, você sente sinergia no que está fazendo, né? Eu penso muito nisso. E aí o Breno começa lá como possível médico, carreira de alto impacto, bem remunerado. O médico ganha muito bem, dependendo da área que ele atua ainda. Você vê aí um neuro, por exemplo, o cara recebe muito bem até por aquilo que ele faz, né, cara? Eu se fosse ser médico, eu certamente seria neuro. Eu sou apaixonado. Sou apaixonado em neurologia. Um dos meus grandes amigos é neurocirurgião. Rapaz, eu sou apaixonado. A gente morava junto, a República aqui, na faculdade. Neurocirurgião. Eu sou apaixonado em neurologia, apaixonado. E é muito complexo, né, cara? Você imagina, rapaz, você abrir a cabeça de alguém, cara, entender as sinapses cerebrais, meu Deus, é muito incrível. Mas se não tiver vocação, é complicado. E aí o Breno poderia ser hoje muito bem remunerado como médico, e aí sai lá da carreira médica e vai para uma pseudo-carreira política, né? Que você está ali envolvido, Senado, Assembleia, você está no... Fui secretário municipal na Prefeitura do Rio. Você está no centro da política, né? Você morou em Brasília, cara. Você está onde a política acontece, né? Onde as coisas... Largou tudo para servir um cafezinho, começar nosso cafezinho. É importante citar também. É verdade. É uma profissão gigantesca. A minha visão política também, assim, cara, eu enxergo política em tudo, né? Porque existe a política partidária, aquela que você faz pelo partido, como candidato, como eleito, como prefeito, vereador, senador, deputado, enfim. E existe a política, que é aquela que a gente faz no dia a dia, né? Isso aqui, essa mesa aqui, a gente está fazendo política, né? Sim. A termo, né? A gente está fazendo política. E aí eu percebo que aconteceu uma virada de chave, né? Porque eu te acompanho, né, cara? A gente está junto aí, caminhando junto há 8 anos. Sim. E hoje eu conheço um Breno palestrante, consultor, um cara que está impactando na carreira e na empresa de muita gente. A gente conversou aqui em off. Você tem aí já resultados na casa dos bilhões, né, cara? Em aceleramento de processos, empresas, de venda. E essa virada de chave, ela aconteceu naturalmente ou foi uma decisão sua? Não, cara, eu vou me dedicar a isso aqui. Eu entendo que essa é a minha vocação, que essa é a minha carreira, que eu nasci para isso. Ou foi meio que intuitivo, foi uma construção? Tava tudo ligado, na verdade. De verdade, foi intuitivo. Foi acontecendo. Poderia aqui falar uma porção de coisas assim espetaculosas, né? Mas assim, eu sou até lá na minha bio no Instagram tava lá, te ensino sem blá blá blá. Então não tem blá blá blá. Foi intuitivo, tá? Não foi nada assim, poxa, caramba, eu vou pensar nisso, não, a coisa foi acontecendo. O que tem tudo a ver com o que eu falei no início, porque quando a gente caminha em princípios e valores, o propósito vai te encontrar, né? E a minha vida, ela foi realmente assim, a partir do momento que eu conheci Jesus Cristo,
a partir desse momento, esse foi o game changer da minha vida. Meu grande mentor é a palavra de Deus. É o meu grande mentor. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu simplesmente, com os meus erros humanos, mas eu simplesmente sou movido pela vontade de caminhar com ele. Caminhar diante da palavra. Porque eu sei que as coisas vão ser acrescentadas. Sim, sim. É o que está escrito. As coisas vão sendo acrescentadas. Então, toda a minha experiência em multinacionais, em consultorias de empresa, em palestras agora internacionais, né? Fui palestrar nos Estados Unidos agora 2 vezes, em Nova York 2018, Orlando esse ano 2 vezes. Toda essa gama de contatos, eu acho que foram sendo adicionados à minha vida, à minha trajetória, por conta desse posicionamento. Então, para você que está em casa, se posicione, porque o céu reage aos estímulos que você dá. É uma reação. É isso. Então, a partir do momento que você se posiciona, isso gera uma resposta no céu. Então, o teu posicionamento aqui gera uma resposta. Se o teu posicionamento é de vitória, se o teu posicionamento é de avanço, é isso que vai acontecer para você. É 2 mais 2. E uma coisa que eu sempre ensino lá na nossa igreja e também onde eu ministro, palestro, eu falo muito sobre isso. É uma frase que eu carrego comigo. E eu falo com as pessoas. Cara, eu vejo muita gente talentosa. Eu vejo muita gente que poderia estar muito bem a nível de carreira, a nível financeiro. Você olha pro camarada e você fala, cara, esse cara podia estar voando. O cara tem talento inato. Só que o posicionamento dele é inferior ao talento dele. Gente que não se posiciona à altura do talento que tem, não vai alcançar os resultados possíveis, né? Você sabe, isso tem tudo a ver. Você sabe que eu tenho, algumas vezes, eu tenho um método que é o método 0 a 100. O que é o método 0 a 100? É um método que eu aplico, é um recorte da minha consultoria nas empresas, que eu aplico para os CEOs, tá? O setor estratégico, o setor tático das empresas. É um método de aceleração de resultados que engloba neurociência, engloba ferramentas de gestão de tempo, de planos de ação, como definir metas estratégicas, visão de expansão, de growth. E aí, sim, growth marketing, growth hacking. Então, é um método bem completo. E aí eu resolvi abrir turmas. Eu falei, cara, eu preciso dividir isso com as pessoas. Compartilhar. E não é sobre dinheiro. Sim. Cara, não é sobre dinheiro. Ontem mesmo eu estava falando. Se você, eu vou falar aqui publicamente. Se você não tem condição, se eu puder lançar, se eu for lançar alguma outra turma do 0 a 100, em breve eu vou lançar. Se você não tiver condição de pagar, me procura, que eu vou te dar. Vou dar para você. Se prepare, hein? É assim. Vai encher. É assim. É assim. Mas isso é verdade. E quem tem condição de pagar, pague. Pague para você e pague para o outro. Isso aí. Porque não é sobre dinheiro, não é sobre escassez. É sobre generosidade. A gente estava falando sobre isso. Isso aí. É sobre generosidade. Mas o que acontece no 0 a 100? Muita gente, eu vejo, cara, falando assim, poxa, as aulas são 5 da manhã. Já tarde, né? Porque eu acordo antes disso. Poxa, hoje não deu para eu entrar porque, olha, eu fui dormir meia-noite e aí não consegui acordar e aí eu tô dormindo pouco e tal. Eu ouço isso de pessoas talentosas, de pessoas que têm tudo. Tem vocação, tem talento, chamado. Tem oportunidade. Tem oportunidade. E aí mas não tem sabe posicionamento. Por quê? Não tem posicionamento. Não tem posicionamento. Aí uma vez, um aluno chegou para mim e falou assim, Breno, você deve entender, né? Eu falei, amigo, não me faz essa pergunta. Não entendo. Eu não entendo. Aí, mas como? Nunca foi assim. Eu falei, cara, deixa eu te explicar um pouco sobre mim. Quando me casei, eu comia miojo com salsicha. Eu vou contar essa história. Pô. Daqui a pouco você me lembra, eu vou contar essa história. Tá. Eu comia miojo com salsicha. Tinha uma mulher guerreira do meu lado, tá 19 anos comigo, entendeu?
comendo miojo com salsicha comigo. E nem sempre eu tinha dinheiro pro ônibus, para ir pro Rio, para prospectar, para fazer networking, para isso, para aquilo. Então, ó, ficava ali, ó, dedinho, carona. Amigo, é com esse cara que você tá falando. É com o cara que quando minha esposa teve câncer, eu não deixei de ir a nenhuma reunião. E também não deixei de ir a nenhuma sessão de quimioterapia dela. É com esse cara que você está falando. É com o cara que servia cafezinho, servia mesmo. O primeiro emprego aqui em Teresópolis foi no antigo restaurante Tabaterê, da pousada Toca Terê. Sim, sim. Lá no Ingá. Então é com esse cara que você está falando. E aí? Não é com um cara que nasceu num berço de ouro, que participou de um processo de sucessão de liderança. As pessoas acham que porque eu fiz medicina, eu venho de uma família abastada. Nem sempre foi assim. Meu pai ficou rico 3 vezes. Meu pai veio do nada, minha mãe dona de casa e meu pai era caminhoneiro. Mas meu pai, cara, tinha um talento absurdo para ganhar dinheiro, mas um talento maior ainda para perder. Então isso foi bom, foi uma escola para mim. A maior mentoria que eu tive foi com meu pai. E aí, assim... O que é melhor, aprender a perder ou aprender a ganhar? Rapaz, eu acho que aprender a perder é melhor do que aprender a ganhar. Isso é chave. Erro é melhor do que acerto. Te ensina mais. Te ensina, com certeza. É o mesmo raciocínio que perguntas são melhores que respostas. A base do coaching é essa. Aliás, ó, eu sou coach, mas eu trabalho como consultor de empresa. Eu uso o coaching nas minhas consultorias. Uma sou formado ferramenta. em administração, sou formado em gestão. Então, assim, é uma ferramenta poderosíssima para dentro do business, tá? Para dentro de empresa, poderosíssima. Tá? Mas um princípio do coach é esse, é perguntas, é sobre perguntas. Perguntas te dão direcionamentos, mais do que respostas que põem ponto final. Né? Mas aí, meu pai tinha um talento absurdo para perder dinheiro. Então, isso foi uma mentoria muito boa para mim. E eu brinco que é o seguinte, sou um filho temporão, né? Eu falei que é a raspa do tacho. Primeira vez que meu pai ficou rico foi meu irmão mais velho. Aí meu irmão mais velho teve carrão, e não sei o que, tal, fez faculdade, beleza, tudo certo. Aí meu pai faliu. Aí a segunda vez que meu pai ficou rico foi no meu irmão do meio. Tá? Beleza. Aí carrão, faculdade, tudo do bom e do melhor, beleza. Aí teve um tempão, até eu. Ele ficou rico no meio. Aí me ferrou, né? Aí eu não peguei a terceira onda. Não peguei a terceira onda. Aí eu cheguei e entrei na faculdade, né? Aí quando eu entrei na faculdade, eu digo que... Tem um vídeo que eu postei essa semana no meu Instagram, tá? Não sei se pode falar no Instagram pode, aqui. Arroba aí, arroba... Breno Freitas OFC. @Breno Freitas OFC. Eu postei um vídeo essa semana que é como eu inicio todas as minhas palestras. Eu falo, em 2 minutos eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre liderança e expansão de negócios. E aí eu digo que o ano era de 2004. Meu pai, eu tinha acabado de conhecer a Dani. Acabado de conhecer, mas literalmente acabado de conhecer. Uma semana. A gente estava no meio da primeira semana que a gente estava juntos e tal. E aí Dani ela morava no kitnet, ali perto do Novilhão. E ela estava sentada no tapete, assim, na frente, eu estava no sofá. Ela estava sentada no chão, eu estava no sofá. Meu pai me liga e fala, filho, é o seguinte, eu fali. De novo. Fali. E, cara, você vai ter que voltar pro Rio. Você tem que voltar pro Rio, não tem como te sustentar aí mais e tal. E, cara, é isso. Eu tentei negociar com a faculdade. E na época não tinha essas coisas de fiéis, tão como é hoje e tal. E, beleza. Eu olhei, meu pai me dando aquela notícia, olhando pra Dani, eu falei assim, pai, não vou descer não, vou voltar não. Conheci a mulher da minha vida, eu vou casar com ela, tá? Inclusive vou casar agora. Uma semana. Aí eu falo, essa é a primeira lição. Porque todo negócio, para expandir, todo negócio bem sucedido, precisa de um líder apaixonado por ele. Isso aí. Com visão clara e positiva de futuro. Então eu tive essa visão, apaixonado pela Dani, visão clara e positiva de futuro. O casamento, a nossa empresa, sim, né? O casamento. Sim. Aí, beleza, desliguei o
telefone, meu pai falou, então você tá por sua conta, ok, legal. Eu falei, tudo bem. Desliguei o telefone. Aí eu disse pra Dani, olha, você topa? Aí ela... Aí não, antes de eu falar a resposta, eu falei, você topa? Aí, o que eu falo sobre liderança e expansão? Um líder também precisa saber motivar o time a jogar junto. Então ali eu motivei ela, né? E o líder precisa também de ousadia. A ousadia foi dela, porque ela falou assim, topo. A gente tinha uma semana, nem uma semana. Topo. Então, só aí já tem muitas lições. Grandes lições. E aí você pergunta, e a expansão dos negócios? E a expansão? Temos 2 filhos, Lucas e Vinícius, que crescem em estatura e graça e são líderes muito melhores do que nós. A expansão de negócio vem de um casamento de 19 anos, onde a gente nem sempre foi perfeito, principalmente eu, nem sempre fui perfeito, nem sempre tive um entendimento de casamento como eu tenho hoje, e glória a Deus por isso. Sim, sim. Mas a expansão vem de disciplina, foco, regar as sementes, porque Deus só dá semente para quem semeia. É isso. Então, regar aquelas sementes que você foi plantando, disciplina, foco, constância, e aí estão Lucas e Vinícius, que crescem em estatura e graça e são líderes melhores que nós. Isso aí, já são a expansão do negócio. É a expansão do negócio. A expansão do negócio. Exatamente. São as filiais. São as filiais, exatamente. Exatamente. A expansão geográfica, né? E assim, e eles vão ter o benefício de não precisarem passar por tudo que vocês tiveram que passar. Pelo menos sim. parte da limitação, parte da escassez que vocês passaram. E nem pelo que vocês hoje têm como patrimônio, não. Mas por tudo que vocês adquiriram como conhecimento. Sim. Treiná-los para isto, né? Treiná-los para que eles não precisem passar pela escassez, pela limitação. Porque, na verdade, o que vira a chave da prosperidade, o que vira a chave da abundância é o conhecimento. Porque se você dá muito dinheiro para quem não tem conhecimento, você piora a situação do cara. Sim. Porque ele vai gastar todo aquele dinheiro, ele vai ficar pior do que antes. Ele não vai reter, não vai investir, não vai multiplicar. Não, e vai ficar pior. Ele vai fazer dívidas altíssimas. Exatamente. Depois ele não vai ter condições de pagar aquelas dívidas. Vai ficar pior do que antes. Então, antes de dar recurso, você tem que dar conhecimento. Você tem que dar treinamento. Você tem que dar mentoria. Você tem que dar instrução. Olha, existem 3 pilares que eu levo para minha vida diariamente. Um é estímulo certo. Outro, lugares certos, com pessoas certas. Esses 3 pilares norteiam qualquer área da minha vida. Estímulo certo, intensidade certa e pessoas certas. Estímulo certo, ambiente certo, pessoas certas. Porque o estímulo certo já tem que ser na intensidade certa, né? Mas ambientes certos e pessoas certas. Os meus filhos, desde cedo, nós falamos sobre educação financeira, por exemplo, com eles. Porque justamente nós não queremos que eles passem as coisas que nós passamos. Antes que alguém pense, o Breno teve dificuldade. Não, eu passei aperto. Sim. Aperto. Nunca passei fome, nunca passei dificuldade nesse sentido. Até porque miojo e salsicha nunca miojo faltou, bom pra caramba. Ó, até hoje eu chego pra Dani e falo assim, Dani, faz um macarrãozinho da xepa. Até hoje. Então lá em casa tem. Aí teve um dia que ela. Sabe aquele macarrão que pega o que tem na geladeira, coloca é o melhor, pra né? caramba, é o melhor de todos, cara. É o melhor de todos. Até o que hoje. Sobrou do tomate, o que sobrou. Ela tem 3 azeitonas no vidro ainda, pega ela. É isso aí. E aí ela fez o macarrão da xepa. Até hoje ela faz o macarrão da xepa lá em casa. É bom pra caramba. Muito gostoso. Gosto até hoje. E eu tava falando de filhos, né? E educação financeira e tal. E o papel dos pais em casa é a nossa missão, né? Isso Nos aí. foi confiada uma herança. E nós seremos cobrados por essa herança. É o que está escrito. É isso aí. Filhos são herança do Senhor. Então essa herança nós vamos prestar contas dela. Dessa herança. O que você fez com a herança que eu te dei? Né? E aí, se você for ainda na Bíblia, né? Porque filhos são herança do Senhor, está lá em Salmo 71, não é isso? Salmo 121. 121. Salmo 121. Acho que não, peraí. Ih, rapaz, me fugiu agora, hein?
pastor. Eu acho que é Salmo 71. Vai falando que eu vamos vou... Vamos lá. Vou... Os filhos são herança do Senhor. Está em Salmos. Vamos dizer, está em Salmos. Está em Salmos. E também tem a outra parábola, que é a parábola dos talentos, que está em Mateus. O servo que não multiplicou os talentos, que não soube multiplicar os Salmo talentos... 127. 127. Filhos são herança do Senhor. Isso. Né? Então nós seremos cobrados por prestar contas dessa herança. E o que a gente vai fazer com isso é total responsabilidade nossa. Total responsabilidade nossa. Na parábola dos talentos, que está lá em Mateus, aquele que não multiplicou os talentos do fazendeiro, né, ele não prosperou. Os que souberam multiplicar receberam governança, receberam poder de governança. Então, nós pais, nós temos essa missão com os nossos filhos, né? Ensiná-los para que eles recebam poder de governança sobre a vida deles. Isso é muito forte. É muito forte. Isso é muito forte. E aí, trazendo para o humor um pouco, né, do dia a dia de um pai, você é pai também, vive essas situações, vai viver cada vez mais. Meu filho mais velho é um cara absolutamente criativo. Absolutamente criativo. Ele é muito bom estar do lado dele, que ele tem as melhores ideias, assim. E o meu filho mais novo é empresário. E esse aí, assim, posso falar, não foi nem eu que escolhi isso. Ele mesmo, ele já fala, né? Assim, eu sou empresário. Ele falou, eu vou ser empresário do Lucas, pai. E aí uma vez a gente chegou de viagem e tinha um... Você vê o que é o poder da ambiência. O poder da ambiência, do estímulo certo e das pessoas certas. Olha só o que isso faz com a criança, com a gente, né? Então, a gente dando estímulo certo em casa, pessoas certas, pai e mãe, né? E na intensidade certa. Expliquei para ele sobre juros. Basicamente, ele tinha uns 7 anos de idade. Hoje vai fazer 11, terça-feira. E aí ensinei um pouco sobre juros, por quê? Estava pagando uma conta em atraso, a gente estava viajando, chegamos, fui pagar uma conta, e aí ele falou, pai, o número que está aqui é diferente do número que está na tela. Falei, filha, porque eu estou pagando com juros. Aí o que é juros? Aí eu expliquei para ele, quando a gente não paga a conta num dia, tem uns juros maiores sobre isso. Tá bom, pai, beleza. Mas passaram assim uns 4 meses, uns 3, 4 meses dessa situação, dessa conversa. Ele falou, pai, que dia é hoje? Hoje é dia 10, filho. Você me dá mesada dia 5, né? Então você tá me devendo juros, né? Aí eu falei, cara, tem que dar, não tem jeito. Então assim, ele aprendeu a mágica dos juros compostos, irmão, já vai era. Voar, vai voar. Já era. Vai voar, amigo. Então assim, mas foi só para contextualizar essa questão do pessoas certas, estímulo certo, né? E ambiente certo. Tem mais uma história. Eu sou um bom contador de história, gente. E é pra isso que você tá aqui. Eu gosto de história. Você tá aqui pra isso. Que é uma chave poderosa de prosperidade. É a gente nunca negligenciar o poder do quem. Provavelmente você que está em casa, você fica muito pensando no que você quer conquistar, em como você quer conquistar. Mas você provavelmente também não pensa em com quem você quer chegar lá. E é exatamente o poder do quem que vai acelerar esse processo. Muda tudo. O poder do quem muda tudo. Muda tudo. Eu vou dar um exemplo da minha vida aqui. Falei que meu primeiro emprego aqui em Terê foi no Tabaterê, restaurante da Pousada Toca Terê. E teve um dia, cara, às vezes eu corria, batia o escanteio e corria para cabecear. Então, eu ajudava a servir a mesa lá, a dona Célia. Um beijo para dona Célia, provavelmente ela tá me vendo. E uma pessoa que eu tenho um amor, assim, um carinho eterno, gratidão eterna por ela. E servia a mesa, subia, tinha um mezanino assim, eu tocava também. Então, cara, era tipo, que dava para rolar. Uhum. E aí foi um casal, teve um dia que só teve um casal no restaurante. E aí o cara chegou pra mim, não, cara, não precisa nem tocar, não tá tranquilo, chegamos do Rio agora, vai só jantar aqui, vamos já pro quarto, vamos pro chalé. Eu falei, pelo amor de Deus, meu prazer, eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra te servir, cara.
Deixa eu tocar, pô. Se você não gostar, aí você... Beleza, manda eu parar, eu vou entender que você não gostou, que eu tô desafinado e tal. Beleza, subi, toquei. Ele gostou, graças a Deus. Não desafinei. E aí, ele, quando eu desci pro intervalo, ele falou, cara, você tem um MySpace, alguma coisa assim? Na época era MySpace, né? Tô caguetando a idade agora. Caguetando a idade. Saca MySpace, Gustavo? Olha aí, cara, Gustavo não sabe nem o que é MySpace, cara. Pô, que isso, cara. Eu sou um jovem senhor. E aí, cara, eu falei, pô, tenho. Pô, gravei um CDzinho agora e tal. Entreguei o CD pra ele de presente. Ele falou, pô, vai lá na minha empresa. Eu pulo lá, cara. Vou tomar um café, porque eu quero conhecer um pouco mais da sua história. Eu tinha dinheiro pra descer? Não. Ganhava 35 conto por noite, amigo. Não tinha. Recém-casado. Miojo de salsicha. Pô, nunca. Eu adorava quando chegava o dia de eu servir no Tabaterê, que eu comia filé ao poivre. Comia 10. Comia, pô. Aí, enfim. Não tinha. Mas o meu mindset... Depois eu fui entender isso. É o mindset progressivo. Tem um livro da Carol Dweck, que é o Mindset. Chama Mindset. E esse é um livro, cara, fantástico para quem quer ser mais produtivo, para quem quer entender sobre produtividade. Então, depois eu fui, com o passar dos anos, eu entendi que o meu mindset é um mindset progressivo, não é estático. E eu nunca pensei no não. Não posso ir na barreira. Eu pensei sempre em transpor a barreira. Eu falei, eu vou. Terça-feira? Terça-feira eu tô lá. Falei pra ele, irmão, eu dei meu jeito, mas eu desci. Cheguei lá em Niterói, era a empresa dele, lá em Caraí. E aí ele tem uma empresa de publicidade em ônibus, tá? Aí ele falou, conversa vai, conversa vem, encurtando um pouco a história. Ele falou, Breno, eu quero anunciar seu MySpace no ônibus, cara, quero te ajudar. Quero, dar uma propaganda pra você. Eu falei, obrigado, Cris. Valeu, cara. Brigadão. Vai me ajudar muito e tal. Aí eu, humildemente, falei, se você puder me dar aí botar uns 3 ou 5 ônibus, se não for pedir muito, tal, se não estiver ocupado, né, na tua grade de anúncios. Aí ele, 3 a 5? Deixa eu ver. Eu tava pensando em 150. Aí eu falei... deixa Deus te usar, né, meu? Deixa Deus te usar aí. Cara, o cara botou em 150 ônibus. 150 ônibus. Moral da história. Anos depois, esse cara semeou na minha vida. Semeou na minha vida. E Deus só dá semente para quem semeia. Isso aí. Esse cara semeou na minha vida. Anos depois, tô eu numa enorme empresa, numa multinacional, faturamento de bilhões. Eu era o diretor-geral Brasil da empresa e nós tínhamos um budget muito grande de publicidade. Quem eu chamei? Óbvio. Ele. Hora de colher, né? Foi a minha oportunidade de abençoá-lo. Foi o primeiro cara que eu trouxe no CRI. Ele tem 15 mil ônibus, anuncia em 15 mil ônibus, é o da Itabus. Então, assim, você vê, tava servindo a mesa dele. Isso aí. Começou servindo uma mesa. Começou servindo uma mesa, isso é muito forte, muito poderoso. Começou servindo uma mesa e assim, e sem nenhuma intenção. Por mais que seja intencional, porque... Network é intencional. Mas assim, você foi entregar o seu serviço, pô. Mas é você genuíno. Você estava ali para isso. Precisa ser genuíno. Para ter conexão, precisa ser genuíno. Você tem eu vivi uma situação muito semelhante, né? Como eu te falei... Só falar uma frase que eu adoro. Fala. Network é sobre ser interessante, não ser interesseiro. Isso aí. É isso. Ser interessante. Como eu te falei, a gente já vem conversando, já falei para você. Eu tenho uma startup de negócios imobiliários, né? Um portal imobiliário. Muito legal a ideia. Mas para desenvolver essa startup, eu tive que emergir no ecossistema imobiliário. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar, fiz um curso de técnica em transações imobiliárias, tirei meu CRES, fui trabalhar dentro de uma imobiliária, que, inclusive hoje ele é o meu sócio, o Val, e fiquei um período como corretor. E eu sempre fui do network, né? Amo fazer novas amizades, amo conhecer pessoas.
E aí fui viajar com a minha família. Nós fomos para uma cidadezinha de Minas, a casa, um sítio de uns amigos nossos. Foi eu, minha esposa, meu filho e um filho de criação que eu tenho, que é o Vitor e a Alexia. Levamos eles com a gente. Aí paramos ali na Serra de Itaipava, ali naquela paradinha, né? Onde a pessoa para tomar um caldo de cana, tirar umas fotos no pôr do sol. Aí estamos lá tirando aquele mirante ali, né? Isso, no mirante, descendo para Itaipava. Aí estamos ali parados, tirando foto e tal. Aí eu vejo que se aproxima um senhor vestido com a caráter de ciclista, né? Com roupas de ciclista, bem trajado. Aí falou, quer que eu tire uma foto da família? Deixa que eu tiro. Aí eu brinquei com ele. Falei, não, beleza, mas vamos fazer o seguinte, só tiro uma nossa e depois eu tiro uma do senhor com sua bicicleta. Aí nasceu ali um bate-papo, uma conversa intencional, porque eu sou intencional, gosto de fazer novas amizades e tal. Enfim, conversando. Se torna natural. Conversando, na hora de despedir, você mora em Teresópolis? Moro, pô, sou pastor em Teresópolis. Ah, que legal. Ele é psicólogo, trabalha no sistema prisional, psicólogo do sistema prisional. E eu falei, mas também sou corretor de imóveis em Teresópolis. Ah, você é corretor? Sou. Rapaz, o meu irmão está vendendo um hotel em Teresópolis. Olha aí. Na verdade, sim, meu irmão quer vender o hotel dele em Teresópolis. Aí ligou pro irmão na hora. Ô, Rinaldo, podendo falar? Tô podendo. Tô com um rapaz aqui, gente boa. O Bruno de Teresópolis, ele é corretor, ele vai vender o teu hotel. Caramba. Aí tá, peguei o telefone do irmão dele, viajei, quando cheguei, liguei pra ele, marcamos de nos conhecer, enfim. Dono da Uricana, Hotel Boutique Uricana. Oi, é lindo lá, fantástico. Aí assinamos um contrato de exclusividade. Uhum. A gente está negociando Uricana, praticamente vendida. Hoje eu nem estou mais atuando como corretor, mas é um negócio que ficou. Claro. Um negócio que ficou. Estamos negociando, praticamente vendida a Uricana. Um negócio que vai trazer um ótimo resultado, tanto para mim como para o proprietário, mas começou servindo uma foto, tirando uma foto. O poder do network. É o poder do network. Olha, mas... Do network intencional genuíno. E com propósito. Com propósito. Sem interesse. Exatamente. Como que eu imaginar? Para mim é um propósito, senhor cara. andando de bicicleta. Mas olha só, a sua naturalidade em servir, te gerou essa conexão. Exatamente. Né? Outro exemplo disso, cara, isso é realmente um game changer, é uma chave para as pessoas, quem está em casa assistindo. É um game changer. Eu sou pastoreado por um pastor fantástico, que é o pastor Alexandre Mineiro. Cara, e assim, eu tenho que honrar a vida desse cara. Porque ele é meu amigo, né? Fora das quatro linhas, né? Fora ali da igreja. Mas a gente sabe separar muito bem essas coisas. Ele é meu líder, ele é meu pastor. E esse cara, de verdade, olha que eu convivo com CEOs de multinacionais e, cara, o meu dia a dia é com empresas, big clients, e eu poucas vezes vi alguém tão sábio quanto o pastor Alexandre Mineiro. Então, é uma honra para mim ser pastoreado por ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendo sobre visão, sobre liderança. E nem sempre é gostoso, não, o processo. Não. Porque ele é um cara que estica, tá? Ó, lá na Lagoinha a gente tem uma máxima que diz assim: a segunda-feira chega para todo líder. Porque a segunda-feira é dia de alinhamento com ele, entendeu? Todo líder de ministério passa pela segunda-feira. E meu amigo Brunão, estica, tá? Estica, dói. E, cara, mas é o processo de formação de liderança. Mas por que eu tô falando sobre isso? Esse cara chega para mim e, de verdade, quando ele me colocou na liderança do CRI, eu não era pronto para ser líder de ministério, tá? Não tinha a maturidade de fé que eu tenho hoje, tá? Não tinha. Mas esse cara fez comigo algo que ele segue fazendo com os líderes atuais na igreja. Ele fala uma frase: eu não enxergo o fulano de hoje. Sim. Eu enxergo o de amanhã. É a visão de Jesus, né? É a visão de Jesus, cara. Isso é muito forte. É o teu potencial. Exatamente. E quando ele me alçou a líder do CRI, eu não sabia liderar.
Para mim, igreja era igual a empresa. Porque é o meu dia a dia. É liderar a empresa, ok. Gerir empresa, gestão eficiente, meu método, clockwork. Normal, é o que eu faço. Mas empresas, por mais que sejam pessoas, não é parecido, mas é um DNA diferente de igreja. Sim. Né? O resultado é outro. O resultado é outro. É sobre isso. O resultado é outro. Mas ele enxergou isso e me botou na liderança do CRI. E o CRI virou um ministério. O CRI é um evento, um movimento de cristãos empreendedores criado pelo nosso pastor global, que é o pastor André Valadão. E aqui é ministério da igreja. O mineiro entende que nós estamos inseridos num contexto social, num contexto de uma cidade que veio de tragédias, que veio de desmandos, né, de corrupção, e uma cidade onde empresas foram embora. Porque o que é a corrupção, gente? Pra você entender o que acontece quando você vota errado, quando você... Não estou fazendo campanha para ninguém aqui, tá, gente? Mas só é uma questão de cidadania, tá? Quando você exerce sua cidadania errado, quando você vota em quem se corrompe, a corrupção tira o dinheiro de circulação. Exatamente. Quando tira o dinheiro de circulação, empresas vão embora. Porque não tem dinheiro na circulação aqui. Ó, várias empresas foram embora da cidade. Quando as empresas vão embora da cidade, os empregos passam a faltar. Se o emprego passa a faltar, a comida para de chegar na mesa, ou chega na mesa de forma mais escassa. E aquela família que de repente era classe B, foi para classe D. Isso aconteceu em Teresópolis. Então, o pastor Mineiro, com essa visão, transforma CRI em ministério, e a gente começa a se posicionar, declarando palavras, né? E tentando mudar essa realidade, conscientizar pessoas. Estabelecendo uma nova atmosfera para o empreendedorismo. Uma nova tanto atmosfera. para o empreendedor como para o aspirante. Exatamente. A nossa ideia... Quantos novos empreendedores surgiram já desde que o CRI começou? Pô. Quantas empresas Cara, o que começaram? o que a gente tem de prova social lá, gente que chegou lá pensando em se suicidar. Foi no CRI, virou uma chave. Virou uma chave nele. Eu não vou citar o nome para, né? Virou uma chave. O cara é próspero hoje. Salvou a empresa, reatou a família, casamento, sabe? Dentre outros enormes cases. Eu fazia uma masterclass também, além do CRI, uma masterclass comigo, onde eu ficava o dia inteiro lá na igreja, aos sábados, formando empreendedores, passando aquilo que Deus me permitiu conhecer, me formar. Fiz a formação toda lá fora, né? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, meus mentores norte-americanos, e lá nos Estados Unidos, cara, é o celeiro de gestão nos Estados Unidos, o celeiro de gestão no mundo. Assim, estão uma geração na nossa frente. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então, assim, toda a literatura, a gente estava falando sobre isso, né, com o rapaz que trabalha contigo, né, Gustavo? Que toda a literatura técnica de gestão tem que ser americana. A literatura no Brasil ainda é a tradução. E a literatura do Brasil é a tradução da americana. Cópia, né? Atrasado. Ainda é atrasado. Mas enfim, só um parênteses. Então, tem um cara que foi lá na Masterclass, por exemplo, ele deu até uma prova social pro método, pro curso que eu vou lançar sobre o meu método, né, de expansão de negócios. Que é um cara do agro, São José do Vale do Rio Preto. Ele estava falido. Ele ia fechar a empresa dele. Foi numa masterclass que é um dia inteiro, falamos de planejamento estratégico, business plan e tudo estratégico, tático, operacional, visão, meta smart, e 5W2H, e SWOT, que nem... Assim, são ferramentas muito poderosas, mas assim, são ferramentas que puxam toda a gestão de OKRs, de KPIs, aí já é um conhecimento mais... Sim, mais avançado. Avançado, né? Construção de KPIs, de OKRs e tal. Mas ele pegou aquilo e falou, cara, eu vou aplicar. Vou dar mais uma chance para minha empresa, vou aplicar. Resumindo, o cara expandiu 10 vezes o negócio dele. 10 vezes por causa do CRI. Top. Por causa do ensino, por causa da instrução. Da visão. A visão que você estabelece, cara. E aí, fazendo o cara enxergar
através dos seus olhos. E aí, conectando com outras coisas que a gente falou aqui hoje, posicionamento gera uma reação. Posicionamento do pastor Mineiro em tornar ministério, em enxergar em mim não preparado para ser um líder na fé, Mas capaz. mas capaz. Isso aí. Aí depois ele fala uma palavra para mim, pastor Mineiro, fala, me diz um apóstolo que era preparado. Ah, meu amigo, aí já era. não tinha. A visão de Jesus é essa. Pedro, quando abriu a boca, 8.000 converteram. Primeira vez que Pedro abriu a boca. Na primeira, 3.000, depois mais 3.000. Na primeira pregação, 3.000. 3.000. Pô, ele era capaz, né? E aí, conectando a questão de networking. Todo mundo fala, Breno, cara, como que você consegue trazer essa galera? Pô, nós estamos falando de bilionários que vieram aqui, meu amigo. Estamos falando de Paulo Vieira. Estamos falando de Camila Vieira. Estamos falando de João Kepler, de Demetrios Oliveira, vice-presidente da Samsung, Pedro Vacina, ex-vice-presidente da Claro. Nós estamos falando desse nível de Gabriel Kanner, dono da Riachuelo. Nós estamos falando dessa galera. Aí vem a chave. Eles são meus parceiros de negócio, esses caras são meus amigos, é o meio em que eu vivo. Eu comecei a pensar, Deus, me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia porque eu preciso levar isso para Teresópolis. Preciso levar isso para Teresópolis, preciso reativar, jogar a minha semente. Não sou eu, mas faz a tua obra através de mim. Aquilo que é o teu plano, me dá estratégia, cara. Eu comecei a oferecer para eles aquilo que eles não conheciam. O que é? Jesus. A palavra. Dinheiro. Todo mundo, eles têm demais. Mas a palavra. Eles falam, caramba, igreja, falar de empreendedorismo, eu vou, é missão, eu vou. Os caras começaram a vir. Muitos deles se converteram. Não na nossa, Sim. na nossa igreja, mas a semente foi plantada. A semente foi plantada, é A reino. semente foi plantada. Não importa se é na DEC, não importa se é na Barra do Imbuí. Não importa. Isso É aí no reino. acontece. É no reino. Isso aí acontece com uma galera, né? Muita gente lá vai lá, até cliente nosso ali do café, como eu também vejo muita gente ali. E são pessoas que não têm um cunho cristão, um cunho de algum local, e vai, pô, e a semente está sendo plantada. E a galera, não, pô, é muito bom, tem que ir de novo. Aí vai de novo. E assim, todo evento, toda vez que tem, é uma semente que está sendo plantada, até a hora que chegar o Espírito Santo e vir, já era. É isso. Aí pegou, É né? aquela história do... A gente está conversando muito sobre questão de posicionamento, aí eu tô quieto, né, até, porque eu prefiro ouvir mais do que falar. Né? Eu vou mastigando. Aí, pô, Deus me tocou aqui agora com a questão da minha vida, né, porque há 5 anos atrás a gente pegou um negócio, que no caso é o café, o New York, Café. E muito era bom, uma por sinal. sociedade, então, era uma sociedade e a gente pegou o negócio, com 22 anos eu não tinha base de nada, assim, sempre fui trabalhava com meu irmão, trabalhei com meus pais na feira, mas sempre fui sem base, né? Então, pegamos o negócio com quase 100 mil de dívidas e falando assim, pô, ou a gente passa, chegou em consenso com a sociedade, ou a gente passa, ou a gente, tipo assim, continua, porque como a gente ficava no operacional, então, no caso eu, minha mãe, meu pai, a gente continua. Aí, pô, eu 22 anos, pô, um negócio legal, um negócio bem montado. O que eu pensei? Pô, pra mim dá, mas aí o que a gente tinha que pensar? Tem meu pai e tem minha mãe, pô, já são 40 e pouco, 50. Será que eles vão querer pagar esse preço junto comigo? Porque, pô, são 100 mil, então é uma dívida para trás. É uma dívida considerável. Então, assim, foi uma questão, mãe, vamos. Aí ela, filho, por você eu vou e tal. E tá, pegamos e fomos. Questão do posicionamento. Ali, indiretamente, hoje eu consigo enxergar isso, e ainda mais a gente conversando, eu tive um posicionamento, sem entender direito. Isso aí. Então, intuitivo, né? Isso, e as coisas foram passando. Então, hoje, poxa, aí até lembrei disso, parece que fez lembrar disso por conta disso. Que eu tive essa empresa, ela estava muito danificada e hoje, na semana passada, eu recebi um e-mail do contador que a gente deu a baixa na empresa. Então, tipo assim, pô, consegui quitar tudo que estava para trás. Glória a Deus, né, cara? Então, chegou a dar uma arrepiada quando eu recebi o e-mail, tipo, de alívio, sabe? Cara. Tipo assim, pô, bom. Caraca, agora é uma nova etapa. Resultado do quê? De um posicionamento. Posicionamento. Intuitivo. Existem posicionamentos provocados. Sim. E existe posicionamento intuitivo. E agora, recentemente, a gente abriu a filial, né? Uma expansão de uma cozinha para a gente conseguir depois
colocar para outros cantos. E Deus tocou muito no meu coração a Moisés. Porque Moisés, ele também não tinha... Pai, como que eu vou fazer isso? Quem sou eu? Sim. Porque ele Sem foi nem criado, falar direito. não sei nem falar direito. É. A língua é pesada. Eles não gostam de mim, pô. Não fui nem criado com eles e tal. E ele volta e ele vai para Faraó. Ele tinha acesso a Faraó. Eu tinha um network ali. Deus tinha Sim. feito o network dele, mesmo que de forma indireta. E ele tinha um acesso a Faraó e ele começa: liberta meu povo, liberta meu povo, liberta meu povo. Então, trazendo isso para minha vida, o que foi? Essas dívidas, toda vez que eu ia pagando uma, foi uma: liberta meu povo, liberta meu povo, liberta meu povo, liberta meu povo. E quando a gente estava Que forte isso, hein? na inauguração da cozinha, até fiquei emocionado, porque pô, foi muito, muito forte, assim. É como se você olhar para trás, Faraó te libertar, e tu olhar para trás e ver que pô, ele tá vindo atrás de tu. Porque a gente é assim, pô. O tempo todo tem alguma coisa atrás de tu. E a cozinha foi o quê? Foi uma levantada de machado. Pô, não sou eu, não sou nada. Foi levantada de machado e estendida no chão. A partir do momento que a gente estende no chão, é o quê? Atitude, posicionamento. Abriu o Mar Vermelho. Então, hoje a gente está como? Olhando para o lado, vai ter diversidade, vai ter isso, vai ter aquilo, vai. O Faraó vai estar atrás de tudo, não sei o que, vai. Mas o caminho é o quê? É a frente. É a frente. Isso. E olhando para frente, a gente vai chegar à Terra Prometida. E quando retrovisor é pequeno, é só referência. Para-brisa é desse tamanho, então tem que olhar para frente. E quando a gente chegar no resultado esperado, onde Deus quer que a gente chegue, aí ele tocou no meu caminho. Nunca se esqueça de onde eu te tirei. Porque o povo, ele reclamou. Deus dava comida, dava bebida, e ele reclamou. E ele já falou comigo: não reclame. Chegue até o teu propósito sem reclamar. A maioria das pessoas tem hoje o que pediram para ter há 10 anos atrás. Exatamente. E continuam insatisfeitas. Exatamente. Meio paradoxal, né? Isso aí até é máxima, né? O que a gente vive hoje é a colheita do que plantamos no passado. Então, se a gente não está vivendo bem, irmão, a colheita, o plantio não foi à altura. E aí, falando um pouquinho mais, desenvolvendo um pouquinho mais sobre o CRI, tem até uma pessoa que veio aqui, que é a Bia Fer. Cara, que case maravilhoso. Que case maravilhoso. Eu vou te falar, hein, Breno. Aquela menina tem um potencial. Nós conversamos aqui, tá até gravado. Na hora que ela começar a lançar produto para esse nicho, irmão, aí esquece. Não, ela é um fenômeno. É um fenômeno. Ela é um fenômeno, a Bia. Eu sempre digo, não adianta nada eu ensinar, eu estar numa empresa, fazer uma consultoria e o cara não aplicar, amigo. Não adianta nada. Mas a Bia, quando ela começou no CRI, quando ela começou aí na Masterclass e tal, cara, ela fazia crochê, eu acho que ela contou essa história aqui. Contou. No sótão da casa da mãe. Ela nem ficava em pé, era assim, ó. Ela, não tinha como ela ficar em pé. Então ela ficava ali e tal, nesse cenário. Mas ela entendia, assim como José do Egito, que aquela geografia de início não era a geografia final dela. Isso aí. Né? E ela fez acontecer as coisas. Hoje a Bia é um fenômeno. Ela é a maior influenciadora digital do ramo de crochê, moda de crochê do Brasil. Aqui de Teresópolis. Palestrando em fábricas. Palestrando em fábrica, em feiras internacionais. Sabe? É um baita Vai para os Estados Unidos agora? Vai. Ela é incrível. Ela é incrível. Pessoa que fez acontecer. Mas, vamos lá. Network. Né? Tô falando de network, CRI, propósito, posicionamento, todos os assuntos que a gente está abordando aqui. Sim. Aí começamos a fazer CRI Conference. Primeira CRI Conference do mundo foi aqui em Teresópolis. Tá? Agora, graças a Deus, ideias boas são para ser ampliadas. Graças a Deus, agora todas as Lagoinhas globais estão fazendo, né? Se ativaram no CRI de uma forma diferente. Mas aí eu tenho que honrar mais uma vez a visão do pastor Alexandre Mineiro, porque a ideia da CRI Conference é dele. E tem mais uma ideia surgindo aí, né? Pro CRI. Tem mais uma. Tem mais uma aí revolucionária também. Tem mais uma. Pode falar não, né? Pode. Agora vai ter o CRI educacional, né? Agora vai ter o CRI educacional, CRI Academy. CRI Academy. Rapaz, eu tô CRI ansioso Academy. pra isso aí. Vai ser legal. Que é uma formação, né? Assim, nós estamos pensando ainda, porque agora o CRI se tornou lideranças regionais, né? Então, nós estamos fazendo o CRI unificado, em todas as Lagoinhas. Então, o que é legal pra caramba. Sim. Mas isso veio a partir da visão do pastor Mineiro.
Pastor Mineiro, você é pastor de igrejas, então o líder, ele precisa formar líderes, né? E o Pastor Mineiro é um cara formador. Sucesso é sobre sucessão. Sucesso é sobre... Nossa, eu vou anotar essa daí, viu? Sucesso é sobre sucessão. Mas ele é um cara formador de líderes. Então, se não tivesse a visão dele impulsionando, falando, vai, Breno, porque eu sou meio doido mesmo. Eu sou aquele cara de puxa o pino da granada, sabe? E vambora, não sei, se não fosse ele, as coisas não aconteceriam. Então, a gente fez a CRI Conference e aí vai vendo. Network. Eu comecei a levar a palavra para essas pessoas, grandes empresários começaram a vir aqui e saíram daqui mais abençoados do que abençoadores. Também abençoadores, mas sim. ouviram de Jesus, né? Ouviram da palavra. Agora, estou eu em casa, recebo um convite para liderar o Tela, uma parte do Tela Negócios. É uma rede mundial, é um CRI em escala global. É uma rede mundial de empreendedores cristãos. Os caras, mais de 50 startups em Tel Aviv, enfim, só negócios que impactam vidas. Pô, que bacana. Impactam vidas. Então, tá lá o da Lagoinha também? Não. Aí é interdenominacional. É um projeto cristão? Tela Negócio. É um projeto cristão. E nós estamos falando aí de negócios de bilhões de dólares ao redor do mundo. E aí, por conta do network, de caminhar no princípio, o ambiente, as princípios pessoas, e valores, princípios. Ambientes certos, pessoas certas, estímulo certo. Olha onde é que Deus está me levando. O propósito encontra você. Isso aí. Isso é forte pra caramba. Ontem, sabe quando cai aquela ficha? Assim, caramba, eu servi mesa lá no Tabaterê. Sabe? Eu ontem estava numa reunião com o presidente da Bovespa, que é do Tela, presidente da OTC, Bolsa de Blockchain, no Brasil, o dono da Riachuelo, a do Girafas, o presidente do Tela e eu. Tubarão, eu lá assim, né? O que eu vou falar nessa reunião? O que eu tenho para acrescentar nessa reunião aqui, né? Mas é isso, Deus faz as coisas, sabe? Então, o poder do network, o poder do com quem você quer caminhar, né? Isso é forte pra caramba. Você sabe que essa foi uma grande virada de chave, por exemplo, nos meus negócios. Eu sempre fui muito criativo, desde muito novo, né? A minha origem é uma origem muito simples, né? Então, brinquedos nós não tínhamos, produzíamos os nossos próprios brinquedos e esse ambiente de escassez acaba potencializando muitas coisas, né? Por exemplo, a minha criatividade foi potencializada ali naquele ambiente de produzir meus próprios brinquedos, né? De criar as nossas atividades. Nós não tínhamos nada pronto, né? Era madeira, terra, pedra, era o que a gente tinha. Então, eu sempre fui muito criativo. Então, ideias, eu sempre tive muitas. Isso, para mim, sempre foi um grande problema. Ideia, para mim, sempre foi um problema. Profusão de ideias. É porque você não executa nada, né? Você tem muita ideia e não executa nada. Aí começava alguma coisa, não terminava, porque no meio daquela já tinha ideia de outra. E você nunca termina nada. E o meu sócio na empresa, o Val, ele é o executor. Ele é um cara de execução. É o cara mais racional. A minha parte é mais criativa, ele é mais racional. Quando eu convidei ele para a sociedade, para a gente desenvolver essa empresa, foi a virada de chave. Hoje a gente já tem uma empresa com alguns milhares de reais investidos. Já com programadores contratados. A gente tem... Já é uma empresa, já temos CNPJ, já tem alvará de funcionamento, já é uma empresa, não fatura, mas tem despesa. Está na jornada, né? Já está na jornada, a gente começa a fazer parte de testes, né? Porque envolve muita tecnologia, então tem que ter uma parte de teste bem agressiva em outubro e começa a operar possivelmente em dezembro. Mas a vinda do Val para o meu lado foi a virada de chave. Olha aí. A partir dali, eu comecei a ter hiperfoco no projeto. Eu tive que, infelizmente ou felizmente, abrir mão das outras ideias.
Não, isso aqui tem que ficar para depois. Depois, isso aqui deu certo, tem grana, tem energia. A gente pode pegar uma outra ideia, modelar, investir, ver se vai dar certo, mas agora o foco é aqui. E é o que eu tenho feito. Eu entendi que eu preciso focar nessa ideia, nesse projeto, nessa empresa. É aqui que eu estou focando. A questão de você ter a pessoa certa andando do seu lado. Porque se eu trago pro meu lado um cara igual a mim, meu irmão, ia ser dois doidos. Sim. Tendo um monte de ideia e não executando nada. É verdade. No meu casamento é assim. Lá em casa... Tem que ser complementar. A gente se completa. E depois que eu aprendi sobre temperamento, algumas coisas ajudam muito na liderança. Perfil comportamental. É. Ó, temperamento, cara, te ajuda muito. Linguagem de amor. Perfeito. Você entender Todo a linguagem... mundo tem que ler esse livro, 5 Linguagens do Amor. E agora tem a linguagem de amor para crianças, né? Para você entender a linguagem de amor dos seus filhos, cara. Isso é muito interessante. Me ajudou muito. Algumas coisas me ajudaram muito e pode ajudar você também a lidar com pessoas. Primeiro, cara, entender a pessoa a partir da cultura dela. O ambiente que ela foi criada. Sim. Que tipo de educação que ela recebeu. A origem religiosa daquela pessoa, a origem financeira dela. Porque, na verdade, às vezes a pessoa com quem você está lidando é resultado de uma cultura. E a gente julga, a gente condena, a gente acaba questionando a pessoa sem entender a cultura dela. É claro que ela tem, sim, autonomia para quebrar aquele ciclo, como eu quebrei o meu. Eu sou de uma origem muito simples, de escassez, limitação. Eu nunca tive um quarto, Breno. Eu fui ter um quarto para dormir depois que casei. Depois que casei. A minha vida inteira, até os 14 anos de idade, 15, até 14. Eu casei com 20 anos, até os 20 anos de idade, fui dormindo na sala, eu numa cama, meu tio em outra. Uma casa muito simples, a maioria dos cômodos sem reboco, no tijolo, um madeiramento do telhado prestes a cair. Então, fui criado num ambiente de escassez, de limitação. Mas uma hora eu tive que quebrar esse ciclo. Sim. E quando foi que essa chave virou? Quando o conhecimento da palavra entrou no meu coração, quando eu me converti. A partir do conhecimento da palavra, da instrução da palavra, o poder da educação, né? Foi a partir da minha conversão que eu me formei, que eu fui para a faculdade, que eu fui estudar, que eu fui imergir nos assuntos que hoje eu sou apaixonado. Então, quando a conversão chegou no meu coração, a minha cultura mudou. Eu quebrei aquele ciclo cultural. Então, você entender sobre cultura vai ajudar muito a você lidar com as pessoas. Você entender sobre temperamento. O cara tem um temperamento. Se o cara é colérico, irmão, claro. Fleumático, sanguíneo. Aprender sobre temperamento e aprender sobre a linguagem do amor. É verdade. Uma vez você tá tentando demonstrar amor para alguém que não entende amor naquela linguagem, pô. A minha esposa, por exemplo, linguagem de amor dela, atos de serviço. A minha também. Atos de serviço. Minha também. Atos de serviço. Hoje, por exemplo, meu filho acorda muito cedo. Já tá na vibe das 6 da manhã. Acorda às 6 horas, a gente já tô ensinando. Clube das 6, Clube das 6. Clube das 6. Acordamos às 6, aí eu deixo ela na cama, pra ela descansar um pouquinho mais, porque ele ainda mama, então ela acorda na madrugada, tem aquela jornada da madrugada cansativa. Tem dia que ele acorda às 2 da manhã, só vai dormir às 3h30, 4. Não quer dormir. E aí eu acordo bem cedo também, saio do quarto, pego o meu filho, vou pra sala, coloco ele de joelhinho pra orar, choro um pouquinho. Filho, vamos fazer um devocional, vamos ler. Já ensinando ele, já imprimindo uma cultura no coração dele. Claro. Já imprimindo uma... Certíssimo. Aí o que eu faço? Bom, faço café, deixo o cafezinho pronto. A gente tem uma alimentação saudável pela manhã, salada de fruta. Então preparo para ela, deixo a frutinha picada, já deixo tudo prontinho. E você está formando ele como homem também. Como homem. Como marido. Cuidar como de uma homem. mulher. Aliás, eu posso só fazer um adendo aqui? Cara, na boa, a gente está vivendo uma geração de homem feminino. Em todos os sentidos, tá? E assim, e também homens sem posicionamento de homem. Homens frágeis. Homens frágeis. Homens frágeis. Homem sem posicionamento de homem. Posicionamento de homem é um homem honrado, homem de casa. Por que cada vez menos interesse no casamento, Breno? Por que cada vez menos interesse em casar? É porque o casamento está falido? Ou é porque o perfil do possível marido não atende à expectativa da mulher?
Eu acho que a gente tem vivido uma inversão de valores total, tá? O plano de Deus sempre foi a família, tá? Então, só para fazer um adendo para você continuar a tua história, homens, não sejam frágeis, sejam homens. Homem tem posicionamento, o homem é provedor. Não que a mulher não possa, até deve ser provedora também, prover, tirar do seu trabalho. Tem a mulher ocupar bons cargos, lideranças, ganhar bem, não tem nada a ver com isso. Pode e deve. Mas lugar de mulher é onde ela quiser. É onde ela quiser. A mulher é um ser sábio, é incrível a mulher. Então a mulher pode e deve trabalhar, mas o homem tem que ter posicionamento de homem. Tá? Posicionamento honrado, ainda é o abrir a porta, ainda é o cuidar da esposa, ainda é o cuidar dos filhos. Anda do lado esquerdo da calçada. É o que anda do lado esquerdo da calçada, é o sacerdote do lar. Nós estamos vivendo uma geração de homens frágeis. Protetor, disponível, pronto para tomar decisões difíceis em casa, né? Então, homens, não sejam frágeis. E isso explica, Breno, o sucesso dos doramas. Por que o dorama é um fenômeno no mundo hoje? Já assistiu um dorama? Não. Doramas são essas séries e filmes sul-coreanos. Cara, a cultura sul-coreana, ela é extraordinária, irmão. O que esses doramas pregam, ensinam, né? Cara, homens. Homem. Os caras que valorizam a mulher, que protegem, que são provedores, mulheres que se sentem protegidas, mulheres que se sentem amadas, mulheres que se sentem cuidadas. Por que, Você tá fazendo com seu filho? Por que uma mulher, às vezes, ela quer sair de casa para ir trabalhar e trazer? Porque o cara com quem ela casou é um banana. O cara não vai para fazer o que ele tem que fazer. Então, não é porque tem que ser feito. Não é porque a mulher quer o espaço, não. Porque uma mulher, ela merece ter o espaço que ela quiser, ocupar o cargo que ela quiser. Mas uma mulher protegida, amada e com provisão é uma mulher segura de si mesma. Totalmente. Uma mulher segura de si mesma. E às vezes na ausência de a imagem de um homem, de um marido que proteja, que provê, e acima de tudo, proteger e prover é o básico. É o básico. Cuida. Mas um homem que se posicione, cara. Sim. Essa é a reclamação recorrente em gabinete pastoral. Pastor, o cara não faz nada. Eu que tenho que fazer tudo. Eu que tenho que tomar a frente de tudo. É importante você dizer isso, gabinete pastoral. O que a gente está falando aqui não tem a ver com religião, não. Não. E nem com gênero, tá? Assim, é posicionamento. Posicionamento. Homens frágeis não fazem tempos... Homens frágeis provocam tempos difíceis. Tempos Tempos difíceis produzem homens fortes. Aí, homens fortes... tornam os tempos fáceis, né? Aí tempos fáceis produzem homens difíceis. É um ciclo vicioso. Enfim. Mas só encerrando o raciocínio. Então a linguagem de amor da minha esposa é atos de serviço. Uhum. Não adianta eu acordar, sair para gravar, para trabalhar e deixar lá um chocolate, apesar que ela gosta muito. Uhum. Porque não é a linguagem de amor dela. O que é a linguagem de amor dela? Serviço. O café tá pronto. Pô, tirei o lixo tá lá pro coletor de lixo passar e levar o lixo. É a linguagem de amor. Ela se sente amada com atos de serviço. Sim. Então é um livro, você pode ler, procura aí na internet, se não tiver em PDF, compra, é 5 barato. linguagens do amor. 5 linguagens do amor. Vai lhe ajudar muito, como tem me ajudado. É fantástico. Como tem me ajudado. Fantástico. Também tem as 5 linguagens do perdão. As 5 linguagens do tem perdão. Do amor e do perdão, importantíssimo. E olha que interessante, falando de filho. O mesmo salmo que você citou, né, que filhos 127. são heranças, também diz que filhos são flechas. Flechas. Exatamente. Filhos são flechas. Flechas na mão do guerreiro. E você já percebeu uma coisa? Como é que você manuseia um arco e flecha? Aqui tem lições extraordinárias, né? Como flechas na mão do valente são os filhos nascidos na juventude, na mocidade. Como que você manuseia um arco e flecha? Primeiro, você coloca a flecha no arco e você tem que trazer essa flecha para onde?
Pro peito. Pro peito. Essas flechas são filhos. Quanto mais para perto do peito você traz, mais distante essa flecha vai chegar. Vai, Isso fala do cuidado, isso fala da mentoria. Tá trazendo pro peito. E da educação que você está trazendo pro seu filho. Quanto mais perto de você tiver o seu filho, mais distante ele vai chegar. E parece que é uma incoerência, né? Mas quanto mais você puxa para trás, mais velocidade essa flecha vai ganhar. Pastor que estica. O pastor que estica. Estica a ovelha. Tá trazendo para trás. Porque vai ser uma flecha. Para ganhar velocidade. Exatamente. E outra coisa, o filho é flecha. Antes dessa flecha estar no arco, ela esteve na aljava. E antes dela estar na aljava, ela esteve sendo polida. Polida, talhada. Talhada. Aerodinâmica. Se o talho tá errado, a direção vento, é torta. Exatamente. E outra coisa, quando a flecha... E é interessante, né? Eu sou apaixonado por arco e flecha. Inclusive, se alguém quiser me presentear com arco e flecha para botar na minha sala, eu aceito. Eu estudo muito sobre isso. As flechas é tipo taco de golfe, né? Uhum. Cada taco é por uma distância. Sim. A bola chegar a uma distância. O arco, as flechas também. Flechas menores são para distâncias menores, flechas maiores são para distâncias maiores. A maneira como você vai polir a flecha e o adereço que você coloca, né? É para ajudar na aerodinâmica, é para ela ir mais para a direita, é ir mais para a esquerda, é para ela subir, é para ela descer. Então você define o alvo daquela flecha antes de ela estar no arco. Uau. Quando você coloca ela no arco, você já sabe para onde aquela flecha vai. Você já tem o destino da flecha estabelecido. E uma das principais responsabilidade dos pais é dar destino para os seus filhos. Com certeza. A nossa geração é carente de destino. É gente que não sabe onde vai chegar, porque não teve um pai para lhe dar destino. Uma geração órfã. Órfã de pai, órfã de destino. Complementando isso daí, eu digo que uma das primeiras sessões de mentoria, não é uma das primeiras, mas uma baita sessão de mentoria que está na Bíblia, todo mundo fala de provérbios, né? E aplica provérbios em negócios, né? Nos seus negócios. Você que não é cristão, que está nos assistindo, lê a Bíblia como um livro. Pega lá provérbios, são 31 provérbios, você pode ler um capítulo por dia. 31 provérbios. Todos os ensinamentos de liderança, gestão, expansão do seu negócio estão ali. Então, é chave, tá? Tudo que a gente sabe aí fora vem só dali. o que vem dali, né? É só o que vem dali. Aí o pessoal, cara... Bota palavras diferentes. Põe palavras diferentes termos, e tal. Mas vem dali, amigo. Vem dali. Não tem jeito. E assim... Pô, isso é papo pro dia inteiro. A gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas assim... Salomão foi o homem mais rico e sábio que já existiu. Já fizeram um cálculo da fortuna de Salomão, e Elon Musk com Mark Zuckerberg, com Bill Gates, não somados, não chegam a Salomão. E Salomão era filho de Davi, do grande rei Davi. Grande rei Davi. Né? E Provérbios capítulo 4 é uma mentoria. Um pai mentoreando o filho, porque Salomão diz: quando eu ainda era pequeno, no colo do meu pai, ele me disse essas palavras. Então, é uma mentoria. É um pai, esticando a flecha. Você sabe para onde você está indo. Dando direcionamento. E Salomão fala sobre a sabedoria. Que a sabedoria te traz muito mais riquezas do que o ouro e a prata. Sabedoria e conhecimento são distintos. Né? Na verdade, sabedoria é a arte de aplicar conhecimento. Sim. Tem uma frase que eu gosto também. O inteligente sabe sair do buraco. O sábio nunca entra nele. E até se o cara quiser só abrir a primeira páginazinha ali da Bíblia, já está Gênesis 27, se não me engano, né? Imagem e semelhança. A partir do momento que você pega seu filho, é o quê? Minha imagem e semelhança. É o meu reflexo. É o reflexo. E assim, aí é mentoria para uma semana aí. A gente estava falando das pessoas
dos cientistas e tal. Não que eu sou um cara, eu sou cientista, eu gosto de ciência pra Sim, caramba. Eu, Acho que brasileiro por si, gosto. a NASA uma hora Não, a NASA chega. tem que estudar o brasileiro, uma hora chega. Uma hora a NASA chega aqui. O brasileiro tem que ser estudado. Mas assim, tem a lei da atração, né? Que tem um livro, chama The Secret, que é o segredo, o documentário, o segredo e tal. Fala Tem da série lei, também, tem série. hoje. É. Fala da lei da atração, que é aquilo que você visualiza muito, o universo atrai para você, né? É Aquilo ciência que você é declara, quântica, né? Isso é ciência quântica, elétron, tá? Aquilo que você declara, frequências vibração, e tal. Isso existe comprovação científica disso. Você vive isso, por exemplo. A mulher que quer ficar grávida, quer muito ficar grávida, começa a ver uma porção de mulher grávida. Você quer muito comprar um carro. Você vê o carro toda hora, você nunca via antes. Depois que Agora você vê compra tudo, cara. Depois você compra, meu Deus do céu, todo mundo comprou também? Foi na mesma promoção? Cara, eu e meu sócio compramos o mesmo carro. Em momentos distintos, assim, cara. Coisa de doido. Mas, enfim, é frequência. Tá vibrando na mesma frequência. E é importante isso pra sociedade, pra você ter deixar bem claro que assim, nós não somos adeptos da religião, né? Que tem uma religião quântica. Não. Mas nós cremos na ciência. É ciência, é ciência. ciência. É científico. Mas aí eu vou falar da Bíblia. É prova, né? Eu vou falar da Bíblia. Quem criou o universo? Foi Deus, pô. O universo é o maior captador de ondas eletromagnéticas que existe. E qual é o maior emissor? O cérebro. Então, o universo capta aquilo que o seu cérebro emite. Tem uma matriz que eu... Vou dar um spoiler do meu curso aqui. Tem uma matriz que é a matriz de ação massiva. Teu pensamento gera um sentimento. O sentimento, que é a emoção, é que te faz agir. Então, o sentimento gera a ação. E a ação gera o resultado. Proteja o teu pensamento. Proteja o teu pensamento. Se você proteger a tua mente, porque 86% do que você pensa vem do que você ouve e do que você vê. Então, qual o estímulo que você está dando para o seu pensamento? Que nível de conteúdo você tem consumido? O seu resultado tem a ver com aquilo que você pensa. E o que você pensa tem a ver com aquilo que você consome. Tem a ver com aquilo que você consome. Então, Deus criou a lei da atração, amigo. Porque ele falou, e viu que era bom. Haja luz, houve luz. Aquilo nasceu de um pensamento. Né? Se a gente for estudar a Bíblia um pouco mais a fundo, você vai ver que, né, o haja, a gente sabe quem é. Né? Haja, é o verbo. É o verbo. É o verbo, né? No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Mas enfim. Mas é a atração. É aquilo que estava no coração de Deus, no pensamento. A gente sabe que o coração na Bíblia é a sede das emoções. A sede das emoções é a mente. E na Bíblia, para o judeu, né? A cultura judaica enxerga coração na mente, né? O coração é na mente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você. Então, proteger a mente. Então eu falo que a lei da atração foi criada por quem? Pelo Criador. Isso aí. Tá lá. Então, tudo que você quer saber sobre expandir seu negócio, liderar pessoas, saber sobre prosperidade, é o assunto, inclusive, mais tratado na Bíblia. É a prosperidade financeira, o dinheiro. Então, eu tenho até uma série, tá até no Spotify, você pode procurar aí, Podcast PR Bruno, Podcast Pastor Bruno. É uma das primeiras séries. Eu falei só sobre família original, prosperidade original, tudo com base no Gênesis. Quando Deus cria o Gênesis e coloca Adão, a única referência que Adão tinha de jornada no Éden eram os rios. Porque você não tinha estradas. Então, como que você empreendia uma jornada? Qual era a sua referência de localização? Os rios. Então, você segue o curso do rio e você vai chegar onde o rio chega. Sim. E no Éden tinham alguns rios, né? Tinha o Tigre, o Pison, eram 3 grandes rios, né? O Eufrates. E um daqueles rios, a Bíblia diz, que ele ia para uma terra que tinha ouro. E o ouro daquela terra era bom.
Naturalmente, Adão seguiria a jornada do daquele rio, rio. porque ele ia conhecer a terra. Na verdade, Adão foi criado para explorar a terra, porque todo rio vai chegar onde? No mar. E quando Adão chegasse no mar, ele teria uma referência de mundo, né? Sim. Foi o que aconteceu, né? O mundo foi conquistado quando o homem descobriu o mar. O mar. Né? Exatamente. A navegação. Olha só a referência de riqueza que Deus coloca no Éden para Adão. Cara, você vai sair do Éden, o Éden ele tem acesso livre, ele só não pode voltar para o Éden depois que peca, porque aí o Senhor coloca um querubim com uma espada para proteger a entrada do jardim. Mas enquanto não, e a gente não sabe quanto tempo Adão ficou no jardim antes de pecar, né? A gente não tem referência, não dá para saber se foi 1000 anos, 10.000 anos. Ele certamente descobriu o ouro com uma referência que Deus colocou ali. Era desejo de Deus que Adão prosperasse. Era desejo de Deus. Segue o curso do rio Pison, que você vai chegar na terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, e ali também há o bidélio, ali também há pedra sardônica. Deus deu para Adão uma referência de prosperidade a partir Desde o Éden. rio. Desde o Éden. É o desejo de Deus que o homem prospere. Só que prosperidade sem propósito, cara, é só dinheiro, é só riqueza. Exatamente. Eu carrego uma frase comigo. É ter mais para servir mais. Totalmente. A gente precisa encher os celeiros. Se você tem mais, é sinal que você pode servir mais. Ó, falando de Éden, eu posso dar mais 2 palavras sobre Éden? Pode, a gente vai encerrar Vamos encerrar em 5 minutos. Tá, vou dar 2 palavras sobre Éden. Faz o seguinte, dá as 2 palavras e já deixa aí uma palavra para nossa audiência, para a gente poder encerrar, que a gente já deve estar com quase 2 horas de podcast. Quase 2 horas de papo. Vamos lá. Que o expresso tá bom, né? Tá bom. 2 palavras sobre Éden. Deus deu o caminho para a prosperidade para Adão, como você falou. Por que Adão não acessou essa prosperidade? Porque faltou a ele autorresponsabilidade. Exatamente. Porque quando Adão peca, influenciado por Eva, olha, Deus fala, como se fosse assim, o que houve? Eva diz, não fui eu, foi a serpente. Faltou autorresponsabilidade. Transição de responsabilidade. Não, né? Foi ela. A mulher que tu me deu. Foi a mulher que tu me deu. Na verdade, culpou Deus, né? A mulher que tu me deu. A culpa é tua. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que acontece na tua vida, a culpa é sua e de mais ninguém. E de mais ninguém. A falta de autorresponsabilidade te tira da prosperidade. Sabota a prosperidade. A falta de autorresponsabilidade sabota a prosperidade. Agora, quando você é autorresponsável, é liberdade. Porque você entende que o que te acontece é fruto das suas escolhas. Então, faça escolhas melhores. Exatamente. Ambientes certos. Pessoas certas. Estímulo certo. Faça escolhas melhores. Né? E uma outra palavra sobre jardim. Essa daí eu tenho que dar o crédito pro meu irmão, pastor Jânio César. Cara, que homem sábio. Uma vez ele veio pregar aqui na nossa igreja, eu fiz um churrasco para ele lá em casa. Você nunca fez o churrasco, Gabriel? Pô, já tá convidado. Agora. E aí, ele me deu uma palavra, cara, aquilo me tocou de uma forma tão forte, que eu preciso deixar essa palavra aqui, me senti no coração de deixar para quem tá ouvindo. Quem tá ouvindo e vendo, né? Quando o homem peca, o homem perde o caminho de volta para o jardim. Deus põe um querubim, uma espada, e o homem perde o caminho de volta para o jardim. Se perde do jardim. O que é o jardim? É o cerne, é a prosperidade, é o ecossistema de Deus. É o ecossistema de Deus. Chega a arrepiar. O homem se perde do jardim. O plano de salvação é o plano perfeito, é Jesus, que desde o princípio era o verbo. Era o verbo. Estava ali, o verbo se fez carne, né?
estava com Deus na criação do mundo. O primeiro lugar, o que nos conecta ao jardim de novo? O que nos conecta ao Pai? Que é o nosso ministério. 2 Coríntios, capítulo 5, está lá, o ministério revelado, o ministério de todos nós. Reconciliação. É reconciliação. É a reconciliação. Reconciliação do quê? Do homem com Deus. Isso aí. Como que o homem se A conecta? verdadeira ao ecossistema? religião. Religar. Religar. Como que o homem se reconecta? Por Jesus. Deus, por Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Onde foi o primeiro lugar onde Jesus derramou sangue? No Éden. Para as vestes de Adão serem confeccionadas. Olha aí. Estava nu, viu que estava nu. E aí Deus faz o quê? E quem é que mata o possível cordeiro? O próprio Deus. O próprio Deus. É quando a Bíblia diz que ele já havia sido morto desde o princípio. Desde o princípio. Desde o princípio. Quer mais? Getsemane é o quê? Um jardim. Um jardim. Jesus suou sangue lá também. E dali ele foi para a crucificação. Derramando sangue, muito provavelmente. Com certeza. A cruz. O sangue nos dá o caminho de volta O novo para o e vivo jardim. caminho. Então, é isso. Eita, arrepiei. Recebe essa palavra. E você sabe, Simeão recebeu de Deus uma promessa. Você não vai morrer antes de contemplar o Messias no templo. Quando o Messias chega para ser apresentado nos braços dos pais, Simeão tem uma palavra. Ele diz, uma espada transpassará a sua alma. Que espada é essa? Jesus. Do Éden. O Éden. A espada que guardava o jardim feriu o filho para que o caminho fosse aberto. Forte, né? Só passaria Palavra revelada. Só passaria pelos portais do Éden quem fosse ferido pela espada. Eu amo tanto a palavra de Deus, porque, olha, eu já tenho. Eu acabei de ganhar um entendimento novo. E assim, é impressionante. A palavra é viva, porque você lê um versículo de uma forma e entende, porque ela faz um sentido para você de uma forma. Porque Deus habita em você. E tem um plano para você, e esse plano se cumpre na palavra, e você entende de uma forma, ele entende de outra, eu entendo de outra. Perfeito. E faz sentido, e é para todos. É né? verdade. Então, é uma bênção. Breno, cara, que bate-papo top, cara. Brunão. Gustavo, obrigado, cara. Obrigado aí, viu? Bom demais. Gente, fica ligado aí que vai sair muitos recortes desse podcast. Vambora. Muita coisa boa. E você não deixe de compartilhar, tá bom? Compartilhe esse podcast, compartilhe esse episódio aí nas suas redes sociais. Deixa Deus te usar para que esse conhecimento, para que essa revelação, para que toda essa energia que foi descarregada aqui possa alcançar o maior número possível de pessoas. Gustavão, tamo junto? Tamo junto, irmão. É nóis. Um abraço, galera. Espero que gostem, que absorvam bastante do conteúdo. Agradecer também ao André, Zion Produções. Isso aí. Obrigado, André. Sempre fortalecendo. André e Ricardo. Conteúdo de máxima qualidade. Gente, Deus abençoe a todos. Você que quer gravar seu podcast, tem aí um projeto digital, gravar um curso. Aqui na descrição do vídeo nós temos os contatos da Zion Produções. Só você entrar em contato, você vai ser muito bem servido com uma tecnologia de ponta, equipamentos aqui modernos para servir aí seu projeto. Beijo no coração, tamo junto. Até breve. Valeu, gente. Fala, Tubarão. Valeu.